Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, essa semana a gente tem nossa prova, né, de Direito Empresarial. O conteúdo, como eu havia antecipado, né, a parte de Direito Empresarial, né, e até os títulos de crédito, só essa parte que é o que a gente viu nas últimas aulas. E aí eu deixei essa atividade de revisão, né, no online, e a gente vai corrigir, né, comentando alguns pontos para que vocês possam estar mais embasados aí para a prova, que será na quinta-feira. Lembrando, né, que a nossa prova de planejamento empresarial, certo? Vamos ter uma prova escrita, expliquei para vocês lá no vídeo, espero que todo mundo tenha compreendido direitinho. Qualquer dúvida para esclarecimento, pode me enviar por WhatsApp, certo? E a gente vai ter a nossa prova também de planejamento, que eu também deixei a atividade, conforme vocês viram e fizeram, certo? Que aí será naquele naipe lá sobre o plano, aliás, sobre a pesquisa de mercado feita, né, pelas equipes. Então a prova será embasada na pesquisa, né, como foi a pesquisa que vocês fizeram, certo? Pronto, então vamos aqui para a direito empresarial, vamos iniciar aqui a correção. Bem, inicialmente julgue as alternativas de 1 a 7 em certo e errado, certo? Então aqui a gente tem 7 questões para que seja feito o julgamento. Vamos ver aqui a primeira. Em relação ao empresário, é correto afirmar que sua definição legal destacam-se as noções de profissionalismo, atividade econômica organizada e produção ou circulação de bens ou serviços, né? Então, eu percebo aqui que a gente tem elementos de empresa aqui, ó, profissionalismo, né, atividade econômica e organizada, né? Então, organização, atividade com finalidade lucrativa e a produção, circulação de bens e serviços. Pronto, então, são elementos de empresa, né? Então, está correto essa primeira questão. Questão 2. A profissão intelectual de natureza científica ou artística pode ser considerada empresarial, se seu exercício constitui elemento de empresa. Certo ou errado? Certo. Deixa eu ir colocando aqui à frente, né? Isso aqui está correto. Aqui, negrito. Essa aqui também está correta, né? Por que está correta? Profissão intelectual de natureza científica artística é considerada empresarial? Não. Porém, se existir, se seu exercício constituir elemento de empresa, ou seja, existir profissionalismo, atividade com finalidade econômica organizada, com a produção e outras mais, né? Não exercer em serviço em nome próprio, né? E tudo mais. Então, esses elementos de empresa, eles configuram a relação empresarial, né? Então, a profissão em si só, profissão intelectual, não é atividade de cunho empresarial. Porém, se constituir elemento de empresa, aí vai considerar. Então, como eu disse, o médico, o fato dele exercer a atividade dele, a função dele como médico, numa clínica, onde só ele atende, isso não coloca como empresário, mas se ele abrir um hospital onde ele vai ser o administrador do hospital e não um simples médico, né, um único médico, ele pode até exercer a função de médico, só que ele é administrador e ele exerce também a função de médico, mas existem vários outros médicos, outras especialidades no hospital, então percebe que aí já coloca ele numa posição diferenciada. Então ele não está exercendo especificamente a atividade intelectual, e sim ele está sendo empresário, né? E também exerce sua atividade intelectual, né? Então, tendo elemento de empresa, já é considerado empresário. Terceira questão. A atividade empresarial pode ser exercida pelos que estiverem em pleno gozo da capacidade civil, não sendo impedidos legalmente. Certo ou errado? Certo, né? Então, a atividade empresarial pode ser exercida pelos que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Então, quem está em pleno gozo da capacidade civil, maior de 18 anos, maior de 16 anos, emancipados, né? E que não forem impedidos legalmente, porque pode haver o fato de serem impedidos, né? Quando é o caso aí de servidores públicos, nativas, militares, né? E vários outros exemplos, cônsulas, né? Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que são impedidas de empresariar. Quarta questão. Pessoa incapaz pode ser sócio de sociedade.
Pessoa incapaz pode ser sócio de sociedade de responsabilidade limitada se não possuir poderes de administração, estiver devidamente assistida ou representada e o capital social estiver totalmente integralizado. Pronto, então vamos aqui por partes. Pessoa incapaz pode ser sócio de sociedade de responsabilidade limitada? O incapaz? Bem, aqui a gente, na verdade, a gente não viu muito a legislação da sociedade limitada, né, que eu disse que é uma lei enorme, né, que é destacada aí do restante das outras legislações que estão lá no Código Comercial Brasileiro, né, então tem uma lei própria, mas isso aqui se a gente for verificar, né, ele poderia, né, ser sócio, né, de uma empresa de responsabilidade limitada, né, ele poderia. Se não possui poder de administração, ó, desde que não tenha, né, obviamente, que ele não pode estar na condição de administrador, estiver devidamente assistido ou representada e o capital social estiver totalmente integralizado. Pronto, então todas as condições para as quais uma pessoa incapaz possa ser sócio de uma sociedade estão definidas aqui. Ó. Ele não pode ser o administrador, né, ele vai estar devidamente assistido ou representado, a depender da incapacidade aqui, e o capital social estiver totalmente integralizado. Né? Então, essa questão do capital social aqui, integralização, a gente vai ver um pouco melhor em contabilidade, né? Mas já dá para antecipar que capital social integralizado é que todo o capital que a empresa, no momento da construção, no momento que ele foi registrar lá na junta comercial, ele disse que seria o capital da empresa, seria o capital, o patrimônio, ele colocou todo esse valor de uma vez. Ele não colocou uma parte e deixou para integralizar depois, não. Ele colocou todo de uma vez. Né? Então, uma questão... essa terceira que eu não coloquei. A terceira é certa também. Né? Pronto. Quinta. Quanto ao estabelecimento empresarial, seu conceito é o de tratar-se de todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Pronto, aqui é uma questão sobre estabelecimento empresarial, a gente viu a questão conceitual, o que quer dizer estabelecimento. Estabelecimento empresarial, lembre-se que não se confunde com ponto comercial. Quando se fala em estabelecimento empresarial, eu não estou falando da estrutura física, certo? E aí ele diz aqui que trata-se de um complexo de bens, organizado para o exercício da empresa. Exatamente. Então, o estabelecimento empresarial é todos os bens aos quais a empresa se utiliza, certo? A empresa ou o empresário, né, se utiliza para as suas funções, né, de produção ou de comercialização dos bens e serviços, certo? Então, aqui também está correta. Sexta questão. Quanto à alienação... Quanto à alienação de um estabelecimento comercial, pode-se afirmar que o adquirente do estabelecimento não ficará subrogado do pagamento das dívidas anteriores à alienação. Bem, isso aqui também é uma questãozinha bem curiosa, né, que eu coloquei, ainda, embora a gente talvez nem tenha comentado em sala, mas veja bem, alienação. O que é alienação? Então a gente já viu essa expressão muitas vezes, se refere à venda. Né? Então alienação é igual à venda. Então, quanto à venda de um estabelecimento comercial, pode-se afirmar que o adquirente, ou seja, quem compra o estabelecimento, não ficará subrogado, não ficará responsável pelo pagamento das dívidas anteriores à alienação. Aqui é o seguinte, eu comprei uma empresa hoje, né? Eu, quanto comprador, né, eu não serei responsável por pagar as dívidas que a empresa tinha antes de eu comprar. Então, dívidas contraídas lá em janeiro, em fevereiro, eu comprei agora em abril. Então, essas dívidas da empresa não são minhas, é do antigo dono. O que vocês acham? Na verdade, quando se compra uma empresa, você compra o ativo e o passivo. Ou seja, você compra as dívidas e compra o patrimônio da empresa. Então, tudo que é bom da empresa você compra, o que é ruim também você compra. Né? Então, no caso aqui, a nova pessoa que comprou, ele é responsável pelas dívidas da empresa. Né? Então, obviamente que isso aqui existe alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, se for dívida com cliente, alguma coisa do tipo, o cliente ele tem
o direito de cobrar tanto ao novo dono quanto ao antigo dono, porém quem é responsável juridicamente é o novo dono, né? Então tem vários detalhes, porém o que vocês compreendam é que se eu comprar uma empresa, eu compro também as dívidas delas do passado, certo? Então é bem importante verificar o contrato, né, de alienação de um estabelecimento comercial. Se porventura for acordado entre comprador e vendedor que essas dívidas elas não serão honradas, que seja pré-estabelecido em contrato de alienação, porque se não tiver isso em nenhuma cláusula do contrato, quem compra vai ser responsável pelas dívidas, certo? Pronto, então aqui no caso, ele diz, pode-se afirmar que o adquirente não ficará, e ele ficará, né? Então no caso aqui está errado, né? Vamos lá, sétimo. Alberto, Bernardo e Camilo são sócios da sociedade denominada Alberto, Bernardo e Comércio de Tecidos Limitado. O fato do nome de Camilo não constar no nome empresarial constitui ilícito, uma vez que a firma da sociedade limitada deve conter o nome de todos os sócios, sob pena de a sociedade se reputar irregular. Pronto, então veja bem aqui. Bem, aqui a gente vê que a empresa trata-se de uma sociedade limitada, né? Ó, LTDAzinho aqui. Sociedade limitada, né? A configuração do nome deles aqui, provavelmente, né? Pelo o que se consta, pela forma como foi construído, foi feito por denominação, né? Não foi razão social, né? Não tem o nome completo do dono, né? Aqui são sócios três, então já entende que não é uma sociedade. Aliás, não é uma microempresa, não é um EPP, né? Então, essas empresas têm um gestor. Aqui tem três, é uma sociedade. Se a sociedade foi por denominação não exige que seja colocado o nome de todos os sócios, né? Então, isso aqui não configura irregular, né? Então, o fato de não ter o nome do Camilo não coloca a empresa como irregular, não é necessário fazer a dissolução aqui da sociedade, não. Provavelmente Camilo não optou por não colocar o nome dele, os sócios, né, não quiseram colocar o nome dele, mas não tem problema. Camilo, mesmo assim, será sócio da empresa, até porque não é só no nome empresarial que vai constar o nome do sócio, vai existir em outra parte do contrato social, designando exatamente quem são os sócios e quantas cotas cada um tem. Então isso aqui não vai ter problema nenhum para Camila, ele não deixa de ser sócio por causa disso não. Né? Então no caso aqui ele diz que é ilícito, então está errado. Né? Não é ilícito não. Né? Não vai necessitar de outros detalhes não. Certo? Vamos lá para a oitava questão. Sociedades entre cônjuges é permitida desde que estejam casados sob o regime de comunhão parcial ou comunhão universal, não. Comunhão universal de bens, participação final final no aquistos ou separação convencional. Né? Esse aquistos aqui, né? Participação final nos aquistos. Esses aquistos quer dizer resultados, né? Então, participação final nos resultados. Ou separação convencional. C. Separação convencional de bens, comunhão parcial de bens ou de participação final nos aquestos. D. Separação de bens obrigatória, separação convencional de bens ou comunhão universal de bens. Pronto, então a gente sabe que só é permitido na comunhão parcial de bens, né? Na comunhão parcial. Então, se tiver universal, já não é. Ah, tem universal, ou um ou outro. Não, então não pode. Comunhão universal de bens, também não pode. Separação convencional de bens, convencional que é a parcial, né? Comunhão parcial ou de participação final dos aquestos. Pronto, então a letra C aqui, né? Aqui, separação de bens obrigatória, separação convencional de bens ou comunhão. Pronto, então a gente já sabe que a única que não tem que não tem aí a parte de comunhão universal é a letra C, né? Então já entende que é porque tem três formas, três expressões distintas, né? Ora se utiliza essa, ou a terceira quase nunca se usa, né? Então comunhão parcial é o mais comum, certo? Então a letra C. Que a 9 diz, é sociedade não personificada. A.
Bem, a gente já sabe que sociedade não personificada, né, basicamente é aquela formação irregular, né, que ela é informal, que não possui CNPJ, não possui cadastro na junta comercial, né, então essas são dadas como sociedades despersonificadas porque não existe a presença da pessoa jurídica. Letra A, cooperativa. Bem, a cooperativa ela é uma formação legal, né, então é composta através de estatuto, então assim, existe CNPJ, tudo direitinho, então ela não é uma informal, não. Sociedade em nome coletivo também é uma construção formal, é uma construção legal, embora a gente sabe não existe o exercício tão frequente desse tipo de sociedade, mas está previsto no Código Comercial. Alternativa C, sociedade em conta de participação. Pronto, sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade, como a gente coloca, como sendo uma sociedade regular, né, informal. Ela não possui formação jurídica, não tem CNPJ, né? Seria basicamente uma empresa informal, com algumas particularidades, né? Mas não trata de uma empresa formal. Sociedade comandida por ações, né? Uma sociedade um pouco parecida com a sociedade anônima, né? Mas tem algumas diferenças, né? Então também é uma construção legal. Né? Então a única que é uma sociedade não personificada é a letra C. Né? Isso aqui, embora a gente não vai estar na prova, tratando a respeito da construção, né? Questão de composição, tipos de sociedade, né? Então, não vai ser o foco da prova, não, como eu disse para vocês que não estaria. 10ª questão. São todos títulos de crédito, exceto... Pronto, então essa questãozinha é bem simples, né? Com respeito a título de crédito. Temos aqui a duplicata, que é um título de crédito, né? Que a gente utiliza muito, com muita frequência. A gente normalmente denomina como boletos, né? Tem o códigozinho de barra, que é emitido por uma empresa, de modo em um convênio com o banco, né? A empresa emite o boletozinho e o cliente paga. Temos aqui outro título, a nota promissória, né? Então também muito conhecida, acho que é uma das mais conhecidas, né, por a gente, a nota promissória. Cheque também, né, um título de crédito também muito conhecido, né, que a gente fala bastante em sala, até viu o modelo e tudo. De livro caixa. Bem, o livro caixa ele não trata de um título de crédito, né? O livro caixa é um livro obrigatório pela empresa, né? Ele deve constar nos seus registros, né? Todas as situações, o que acontece na empresa de entrada e saída de valor financeiro, né? Assim como todos os atos e fatos contábeis. Isso aqui a gente vai ver em contabilidade em breve, né? Mas isso aqui não trata de um título de crédito. Letra de câmbio é um título de crédito, a gente até conheceu, talvez seja um pouco menos comum para a gente, mas a gente também tem um conceitozinho lá no livro e a gente discutiu bastante em sala também. Pronto, então letra D é que não é um título de crédito. 11ª questão. Digamos que você fosse constituir uma sociedade hoje mesmo. Que tipo de sociedade escolheria? Por quê? Essa é uma questão pessoal, né? Eu vi aí, muita gente colocou sociedade limitada, né? Alguns colocaram a sociedade anônima, né? E aí cada um tem suas vantagens e desvantagens, tem a questão basicamente da categoria, que cada uma desses tipos de sociedades elas seriam convenientes ou não, né? Não vou falar muito a respeito delas, porque eu acho que é uma questão aqui que vai falar da questão da responsabilidade limitada e ilimitada, né? Mas aí aqui é uma questão pessoal, cada um, não existe erro não. Explique quem é o avalista. Né? Então a gente também teve a oportunidade de conhecer, né, o papel do avalista, né, que é uma pessoa, né, que ela assume paralelamente a dívida, né, com alguém. Então quando você busca um avalista, a pessoa ela está avaliando, ela está confiando e ela está assumindo uma dívida com você. Basicamente isso. Então, se porventura você for avalista de alguém, se essa pessoa ela não honrar com a dívida, você será procurado, né, pela empresa e você também poderá responder por isso judicialmente. Né? Então, se a pessoa não pagar, não tiver como pagar, aí você vai ser acionado. Claro que vão tentar de todas as formas, primeiro o credor, a pessoa que deve pagar. Mas, quando ele não tiver mais solvência, quando ele não tiver mais crédito, não tiver mais dinheiro, aí você que assume. Então, esse é o avalista.
13ª questão aqui. João recebe um cheque de Paulo e que, por eventualidade, necessita pagar uma conta a Pedro. Assim, se utiliza do crédito exigente no cheque e o passa para Pedro, onde no processo João assina atrás do cheque, passando o título em nome próprio de Pedro. Assim, podemos dizer que houve um. Pronto, então perceba, ele assinou atrás do cheque, né, em nome próprio, né? Então ele colocou lá, assinou e depois colocou a Pedro, e aí o sobrenome de Pedro. Então ele fez um endosso em que ele transcreveu o nome da pessoa a qual ele estava transferindo aquele cheque. Então, nesse caso aí, ele é um endosso em branco ou em preto? Exatamente, em preto. Né? Por quê? Porque foi transcrito o nome da pessoa. Se ele tivesse simplesmente assinado o endosso, né? Assinado o cheque atrás com o nome dele, né? Então ele não tivesse colocado o nome de ninguém, pronto, aí era só um endosso em branco. Então era um cheque ao portador. Então quem tivesse um cheque podia usar. Nesse caso aqui, somente Pedro é que vai poder utilizar, né? Que é o que recebeu o cheque. Né? Pronto, 14ª questão. Fale um pouco sobre os títulos de crédito que você conhece. Pronto, então isso aqui também basicamente muito pessoal. Muita gente colocou a nota promissória, como eu disse que é o que vocês mais conhecem. Colocou o cheque, né? Colocaram letra de câmbio também, embora eu acho que vocês quase não tiveram contato com esse tipo, né? Mas foi colocado, duplicata, né? Então esses títulos é importante que cada um visualize isso no dia a dia, né? 15ª. O que quer dizer sociedade de responsabilidade limitada e ilimitada? Bem, a responsabilidade, né, da sociedade limitada, ela tem a ver com uma questão do valor patrimonial. Então, na sociedade, existe a sociedade de pessoas, existe a sociedade de capital. Né? Então, no caso da sociedade limitada, né, ela é uma tanto a limitada como a ilimitada, né, elas são sociedades de capital. Então, o que é relevante é o dinheiro. Então, no caso aqui, na responsabilidade limitada, a responsabilidade da empresa está limitada ao capital dessa empresa. Então, se a empresa, no momento de sua formação, ela fez a integralização de 100 mil reais, a empresa ela vai honrar com seus credores uma responsabilidade de até 100 mil reais, que seria basicamente liquidar a empresa para pagar todas as contas. Né? Se porventura encontrar um valor superior a isso, aí não, a empresa ela não teria responsabilidade de honrar com esse crédito. Claro que existem exceções, né? Como eu disse para vocês, não é sempre que a empresa ela vai ser isenta desse pagamento, não. Se ultrapassar o valor patrimonial, mas se tratar de uma situação que envolva risco de vida, que envolva não pagamento de funcionário, que envolva crianças, né, que ficaram desacolhidas por questão do salário dos pais. Então, tudo isso aí o juiz vai ver e aí pode haver a despersonalização da pessoa jurídica, certo? Nesse caso, se a responsabilidade limitada é porque está limitada ao capital da empresa, a de responsabilidade ilimitada quer dizer que a empresa ela assume com qualquer valor contraído pela sociedade, certo? Se for uma microempresa, né? Então a microempresa ela é uma sociedade, né? Só é uma pessoa, mas é a pessoa jurídica e essa pessoa que criou a empresa. Né? Então, microempresa tem responsabilidade ilimitada. Os MEIs são muito famosos, né? Os MEIs são uma categoria mais simples, mas eles possuem responsabilidade ilimitada. Né? Então, não existe limitação de responsabilidade quanto a isso, não. Né? Então, se não for uma empresa de sociedade limitada, as responsabilidades ilimitadas, né, serão basicamente quase todas, né, que vão honrar com créditos aí de qualquer valor. Inclusive, lá na 11ª, né, muita gente colocou de responsabilidade limitada justamente por isso, né, para que a empresa existe uma maior separação entre o capital do empresário e o capital da empresa. Então, a empresa responde pelo que com o que ela tem e não com o dinheiro do sócio. Né? Pronto. 16ª. O índio pode compor sociedade? Explique o caso. Então ele está afirmando aqui que o índio pode compor sociedade. Explique o caso. Muita gente acha que o índio ele não pode, né? Porque quando a gente fala índio, a gente imagina logo o índio numa condição morando lá na aldeia, né? Caçando, pescando, né? Sem muito conhecimento da civilização.
Só que o índio ele pode compor sociedade, né? O que a característica peculiar que vai haver é que a FUNAI ela pode estar, ela vai fazer, na verdade, uma regulação, né? Então, se porventura um índio ele quiser abrir uma empresa, se a FUNAI tem, né, ao olhar, ver que é um índio que mora já na cidade, que tem todos os conhecimentos de mercado e tudo mais, não tem impedimento nenhum. Agora, se for aquele índio ao qual ele não que nem fala a nossa língua, que ele não tem uma visão de mercado, de compra, de vender, de questão do dinheiro e tudo mais, eu sei que está cada vez mais difícil esse perfil de índio, mas ainda existe. Né? Então, se porventura existir essas características, aí a FUNAI pode definir que essa pessoa ela seria incapaz. Sendo incapaz, se a FUNAI dá essa pessoa como incapaz, ele não vai poder construir uma sociedade, certo? Caso contrário, não. Né? Pronto, feito aqui as questõezinhas, pessoal, a prova ela vai estar bem simples, né? Então estudem pelo exercício, no livro, dê uma olhadinha, né? E a prova ela vai estar super tranquila, certo? Valeu, um abraço a todos.